Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Vamos dar continuidade ao nosso estudo continuado, nossa exposição continuada da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. E nesta noite nós vamos meditar na palavra do Senhor, no capítulo de número 2, versículo de número 5 a 11. Filipenses, capítulo 2, de 5 a 11. Vou fazer a leitura e peço que os irmãos acompanhem a leitura em suas Bíblias. Leiamos. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar? Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, por mais este dia, ó Deus, separado, ó Pai, para a glória do teu nome. Dia, ó Deus, que é o dia do descanso das nossas almas, onde nós, ó Pai querido, deixamos os afazeres temporais, as nossas atividades, ó Deus, rotineira, e dedicamos, ó Deus, este tempo de meditação na tua palavra, de oração, de aprendizado, ó Deus, de culto público, ó Deus, no templo e também em nossos lares. Nós te bendizemos, ó Deus, porque temos este privilégio. E mesmo, ó Deus, com todas as restrições deste período, ó Deus, de pandemia, nossa fé, ela não tem sido perseguida como em tantos outros países. Nós ainda podemos ler a tua palavra, podemos cantar louvores, embora, ó Deus, não estejamos usufruindo ainda em plenitude da congregação dos santos. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor se faz presente no nosso meio e te bendizemos, ó Deus, porque podemos, neste dia, cultuar ao Senhor e termos a convicção de que o Senhor está conosco no nosso meio, que nos ouve e também, ó Deus, que fala conosco pela tua palavra. Te bendizemos, ó Deus, por esta santa palavra, que é a tua voz, ó Deus, que nos conduz a falar conosco, a nos repreender, a nos exortar, a nos instruir, ao alimentar, ó Deus, a nossa alma com a tua rica verdade, ao transformar-nos, ó Deus, por esta palavra, por meio da ação do teu Espírito Santo, ó Pai. Bendito seja o teu nome, ó Deus, e nós te rogamos. Age, ó Pai querido, poderosamente na vida da tua igreja, transformando, ó Deus, os nossos corações e nos moldando, ó Pai querido, a imagem do nosso Senhor Cristo Jesus. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, esta passagem que nós vamos meditar nesta noite, ela vai dar continuidade, como os irmãos sabem, de toda forma é uma carta e as partes se complementam, mas há uma conexão muito próxima entre esta perícope que nós vamos meditar nesta noite e a que nós expusemos na semana passada, onde o apóstolo Paulo, a nível de recapitulação, ele vai demonstrar a estes irmãos da igreja em Filipos a sua preocupação com um problema que havia dentro das igrejas, que era a falta de união, a falta de unidade, não é? Então ele vai exortar aos irmãos e demonstrar
quais os fundamentos para esta unidade na fé e por que ele espera destes irmãos que eles sejam unidos, bem como demonstrar que esta unidade é motivo de alegria, né, para ele enquanto apóstolo e certamente motivo também de alegria para o Senhor quando o seu povo desfruta desta comunhão de forma adequada, não é? Então, ele vai mencionar que, ainda no que nós vimos na semana passada, na segunda parte do trecho, que existe uma palavra ou uma ferramenta que ela é fundamental para que nós entendamos como deve ser a vivência cristã dentro de um ambiente comunitário ou dentro de um ambiente congregacional, que é a palavra humildade. E ao falar sobre humildade, nós vimos isso já no finalzinho da mensagem do domingo passado, ele vai citar o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos ouvir mais sobre este exemplo de forma bem detalhada pelo apóstolo Paulo. Ele vai demonstrar como o Senhor Jesus Cristo tornou-se exemplo de humildade e como este caminho de humildade o conduz à glorificação da parte do Senhor e também redunda em glória ao próprio Deus e Pai, não é? Então veja bem, nós vamos encontrar no trecho que lemos muitas afirmações que vão fazer menção ao que nós reconhecemos hoje como doutrinas basilares da fé cristã, a eternidade do Filho, a divindade do Filho, não é? A encarnação, a humilhação do Filho. E o apóstolo Paulo, em tratando destas questões, ele não tem como, talvez, o seu objetivo principal, tão somente desenvolver um tratado doutrinário a respeito da divindade do Filho. E é isso que também precisa chamar a nossa atenção. Na verdade, tem duas coisas que são fundamentais nesta mensagem desta noite. E a primeira delas, eu sei que eu digo isso para os irmãos com bastante frequência, é nós percebermos como há uma íntima ligação entre a doutrina e a vida. Perceba que, em tratando de um problema que era comum no meio da igreja em Filipos, que é a falta de unidade entre os irmãos, qual é o que o apóstolo Paulo dispõe de ensinamento, de instrução, para que os irmãos sejam movidos a esta prática em submissão à vontade de Deus? Ele vai trazer doutrina, vai falar sobre o exemplo de Cristo na sua humilhação, o exemplo de Cristo que deve ser seguido pelos seus filhos, pelos seus irmãos, por aqueles que são alvos da sua obra redentiva. Cristo é o maior exemplo. Mas isso é importante porque, meus irmãos, veja, ele está tratando de um problema recorrente no meio do povo de Deus e ele está usando como ferramenta, como o medicamento para tratar essa questão, doutrina. Não é? É muito claro isso, e o apóstolo Paulo faz isso com bastante frequência, mas especialmente nesse texto isso se torna claríssimo. Não é? E, a despeito de muitas pessoas resistirem à doutrina nos nossos dias, né, e acharem que a igreja precisa de mais amor e menos teologia, não sei de onde é que eles retiram a definição de amor, senão a partir de um estudo com afinco das Escrituras. Não sei de onde é que eles tiram as suas ações, as suas práticas, como devemos amar à luz das Escrituras, qual o referencial de amor, se não há o conhecimento doutrinário. Estas coisas elas não podem ser dissociadas. A igreja vive o que crê, né? E por mais que tenha esta relação, e nós sabemos que o conhecimento por si só ele não provoca transformação sem um novo nascimento, mas nós sabemos que quem nasceu de novo ama a lei de Deus, ama o conhecimento e também tem o Espírito Santo habitando em seus corações. E logicamente é Ele quem aplica as verdades das Sagradas Escrituras aos corações. É o Espírito Santo de Deus quem nos transforma e nos santifica por meio da verdade.
Então, se nós nascemos de novo, nós amamos a verdade, nós desejamos conhecer a verdade, e essa verdade ela tem implicações práticas na nossa vida. É por isso que quando o conselho da igreja vai acompanhar alguém ou vai tratar de alguma questão que envolve pecado, o recurso que a igreja tem é o mesmo que o apóstolo Paulo tinha. É a revelação, é a palavra de Deus. Não são as nossas opiniões, não são acordos que foram firmados pela denominação. Não, deve ser a palavra de Cristo, o que vai governar, o que vai dirigir, o que é diretriz para o seu povo, e o povo deve então atender a esta voz de Cristo, não é? Então esta é a primeira implicação que nós podemos já observar de cara. O apóstolo Paulo, ele está usando um conceito doutrinário, é uma verdade revelada, para tratar de um problema que estava acontecendo com a igreja, não é? A palavra de Deus, o instrumento de Deus para a correção, para o tratamento e também a diretriz para que o rumo adequado fosse tomado. E por fim, observando ainda a descrição que o apóstolo Paulo faz sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo e a sua obra, nós vamos encontrar no nosso Senhor, em Cristo Jesus, o perfeito exemplo. Não é apenas afirmações doutrinárias e teológicas, mas nós temos o nosso Senhor como o nosso referencial. Ele fez o que nós devemos fazer. Ele não apenas diz, vão e façam, né? Ele não é aquela expressão que se tornou comum, né? Faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, Cristo, ele é o perfeito exemplo, é o referencial mais elevado de tudo aquilo que ele ordena que façamos. Quando fala sobre unidade, como fala sobre humildade, quando fala sobre colocar o bem comum à frente e considerar o próximo como sendo superior a nós mesmos, Cristo é o perfeito exemplo, né, daquilo que ele requer em sua palavra. E o apóstolo Paulo vai deixar isso também igualmente claro por meio destes versículos que se seguem. Mas vamos ao texto. Veja, o que o apóstolo Paulo vai dizer? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Por quê? Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Vamos por partes, né, para que não fique complicado, porque são muitas sentenças e há muitas implicações doutrinárias aqui. A princípio, o que o apóstolo Paulo vai apresentar é, com clareza, a divindade do Filho, a divindade de Jesus Cristo. Cristo é Deus. Veja o que ele vai afirmar. Ele subsistindo em forma de Deus. Tá? E aí é muito importante o conhecimento léxico, não é? Eu sei que a grande maioria dos crentes e dos irmãos, eles não têm acesso, não é, nem ferramentas para observar o texto na sua língua original, né? Mas especialmente nessa passagem, o cuidado em se observar o uso das palavras na língua original vai fazer um efeito muito importante, tá? Porque veja, quando você ouve alguém dizendo ele subsistindo em forma de Deus, o que você vai pensar? O que significa forma? Para nós, forma significa a feição, não é? Aparência. E a nossa língua tem esse significado, né? Em forma de, não é? Ou de forma semelhante a, não é? Ou que remeta a, que lembre a. E na verdade, a palavra que é utilizada como forma, aqui nesse texto, e também na língua grega, que é traduzida para o português como forma, existem algumas palavras em grego que são traduzidas com a mesma expressão forma. Nós temos, nesse caso, a palavra morfe, não é? Que para além do significado de aparência, ela tem um significado que mais está ligado à essência, não é? Cristo subsistindo em forma de Deus significa Cristo, ele sempre foi Deus. Ele já existia e em forma de Deus com a essência
da divindade. Tanto ele já existia como ele sempre foi Deus. E esta é uma afirmação fundamental. Tá? Por que fundamental? Porque nós vamos encontrar ao longo do desenvolvimento da história eclesiástica muitos problemas doutrinários no que diz respeito à divindade do Filho. Não é? Nós vamos encontrar os gnósticos, os docetistas, os adocionistas e muitas pessoas que negavam uma divindade que fosse essencial ao Filho. É como se Cristo ele tivesse se tornado Deus por causa da sua obra e da sua morte, da sua ressurreição. Então, por causa da sua excelência e da sua justiça, como se o Pai o tivesse tornado Deus, não é? E você vai, pela simples lógica, perceber que se alguém é feito Deus, ele, por mais que tenha algo de divindade, ele ainda é inferior àquele que o formou. Não é? Ele pode ser até carregar um traço de divindade, mas certamente aquele que o fez ou o tornou Deus é superior. E isso demonstraria aí uma distinção entre a pessoa do Filho e a pessoa do Pai. Não é? Então é uma heresia antiga, tá? Que pode ser facilmente resolvida olhando para o texto sagrado, para as palavras do apóstolo Paulo. E também para o Evangelho de João e também por todo o Novo Testamento. Se um estudo acurado do texto sagrado, nós vamos encontrar com clareza que Cristo é a exata expressão do Pai. Né? Ele é Deus, estava com Deus e era Deus, né? E tornou-se homem. Então, eu acredito que para a grande maioria dos crentes que leem a palavra de Deus, que são adeptos de uma doutrina sadia, né? Na verdade, nem uma doutrina sadia, mas a doutrina cristã, nós não podemos negar esta verdade bíblica fundamental. Cristo é Deus. Sempre foi. Eterno. Não é? Um dos primeiros concílios da igreja cristã vai justamente resolver essa questão. Que Cristo é Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus. Não é? Ele sempre foi Deus. É eterno e igual ao Pai, bem como o Espírito Santo também é dotado desta mesma divindade, tá? Então isso o apóstolo Paulo trata aqui e ele vai fazer o paralelo aqui com a situação da humildade. Veja, Cristo sendo Deus, não é? Não sendo apenas parecido com Deus, mas sendo essencialmente Deus. E sendo Deus, nós não podemos ignorar todos os atributos que lhe são particulares, a glória, o poder, né? O senhorio, a onipotência, a onisciência. Isso é natural à essência divina. E este que é dotado de todo poder, de toda glória, de toda santidade, de toda virtude, e é perfeito em todos os seus atributos, ele não arrogou para si essa divindade como sendo algo usurpado. Então, ele era essencialmente Deus. Ele não usou a sua divindade, ou não obteve a sua divindade por usurpação, né? Mas ele é Deus, e é igual a Deus, como a própria expressão no versículo 6 vai reforçar. Ele não usou por usurpação o ser igual a Deus. Ele não usou por usurpação todos os seus direitos de divindade para realizar a sua obra. Veja bem, a obra que está proposta ao Filho é uma obra de humilhação. Né? O que foi proposto ao Filho é algo que, se você vai analisar os perfis das divindades greco-romanas e demais divindades, é algo inimaginável para alguém que de fato é soberano. Tornar-se ou adotar para si a forma de servo é algo que não pode ser concebido pela mente humana. É curioso isso, porque nós vamos encontrar em muitos outros paralelos em mitologias, em divindades, mas nós não vamos encontrar nestes panteões de deuses nada semelhante ao Evangelho. Não tem como. Não é? Aquele que é superior, é soberano, como os deuses faziam, eles lutavam para ser honrados pelos homens, mas os homens eles não tinham valor algum para eles. Com frequência eles puniam, eles se vingavam, não é? E eles usavam desta divindade, de fato, para obter adoração, mas sem nenhum envolvimento real com aqueles que eram os seus súditos. O que Cristo faz, tendo todo o direito, tendo toda a plenitude, é não
usar de todo este direito, né, e se estendendo além disto, abrindo mão disto, tornar-se a imagem de um servo. Paulo está avisando instrução. Pense em Cristo, ele é Deus, e ele não usou isso como um mérito para não humilhar-se e não salvar. Não é? Ele vai continuar dizendo: tendo isso em vista, a sua divindade, antes a si mesmo se esvaziou. E aqui nós temos um outro problema que geralmente surge, não é? Ora, se Paulo ele defende a divindade essencial do Filho, já no versículo anterior, como aqui a interpretação recorrente entre muitos irmãos pode ser sustentada essa interpretação neste versículo, que muitas pessoas acreditam que Cristo ele deixou a divindade. Tá? Ele se esvaziou, é como se ele virou homem e abandonou a sua natureza divina. Tá? É complicado de se sustentar este ponto, haja vista o versículo que antecede e o significado da palavra morfe, que trata a divindade do Filho como sendo algo essencial. Né? Ele não poderia se separar da sua própria natureza. Ele é Deus. Né? Ele não poderia, então, deixar a sua divindade. Mas do que Cristo se esvazia, então? Ora, ele se esvazia de toda a sua glória. Não é aquele que os olhos dos homens não podem contemplar a face. Não é aquele que está assentado no alto sublime trono e que em torno do seu trono os anjos cobrem o rosto e dizem: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Cristo abre mão da sua glória, bem como abre mão dos seus próprios privilégios. Não é? Como Deus, e que ocupa o lugar de justo juiz, ele assumiu para si uma culpa que não lhe pertencia. Ele se esvaziou e a humilhação, a encarnação, ela gira em torno disto. Aquele que é sempre santo, que não tem pecados, foi colocado sobre ele os nossos pecados. Ele carregou sobre si as nossas enfermidades. O justo pelos injustos, o santo pelos impuros. Então Cristo sim se esvazia da sua glória, do seu direito inerente de governar, de comandar, de dirigir. Não que o mundo perdeu o governo, mas imagine o Senhor de toda a terra sendo cuspido no rosto, sendo zombado, sendo açoitado, sendo Deus, Criador de todas as coisas. Nós temos a nítida convicção disso. O próprio apóstolo Paulo vai dizer que tudo foi feito por meio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então o Criador, ele vem como ovelha muda ao matadouro e se submete à impiedade daqueles que foram criados por ele. Tendo pleno poder e plenos direitos, Cristo se esvazia e assume a forma de servo. Vou novamente lembrar os irmãos a própria uso da palavra aqui, que vai tratar também de servo, que é forma. É a mesma palavra que é utilizada no versículo que antecede para descrever a essência divina de Cristo. Em forma de Deus, é a mesma expressão para aqui em forma de servo. Por que é importante você entender isso? Porque há quem acredite que o que Cristo fez aqui, quando veio à Terra, foi apenas um comportamento aparente, não é? Que ele se revestiu da semelhança de um servo. Não, Cristo ele tornou-se essencialmente um servo, não é? É algo que está para além da aparência. Ele serviu de fato. A sua obra, ela é uma obra de submissão ao Pai. E o seu ministério, ele se segue desta forma. O meu desejo é satisfazer a vontade do meu Pai. O pão do Senhor Jesus Cristo era, então, realizar a vontade do Pai. Então, ele se torna servo. Servo a tal ponto que, dando instrução aos seus discípulos, ele lava os seus próprios pés e diz: se ele é o mestre e lava os pés dos seus servos,
seus servos deveriam também seguir o seu exemplo. Tá? Então, sim, o Filho de Deus, verdadeiro Deus, ele não usa a sua divindade, né, o seu direito divino, como usurpação, mas esvazia-se da sua glória, né, esvazia da sua glória e assume para si a forma de servo. Essa linguagem é curiosa porque ela vai corroborar para o nosso entendimento a respeito da natureza do Filho. Né? Ele não deixa de ser Deus, porque é a sua essência, mas ele recebe uma nova natureza, que é a natureza humana. Né? Então, Cristo ele é verdadeiramente Deus e também passa a ser verdadeiramente homem. Veja como isso vai se desenrolar na análise do apóstolo Paulo. Tornando-se em semelhança de homens, e a palavra aqui que é utilizada no grego vai nos trazer a ideia de que seja de fato a aparência humana no que diz respeito à sua forma física, não é? Então, Cristo recebe um corpo verdadeiramente humano. Ele não, como alguns defendiam na Idade Média, né? Ele não era um holograma, né? Ou uma divindade que se fez em aparência, mas Cristo era efetivamente homem. Ele adotou para si esta natureza. Não é? Então, ele se alimentava como um homem, ele precisava dormir como um homem, ele tinha sentimentos como um homem, ele tinha necessidades como um homem. Não é? Isso é o que nós cremos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Ele tornou-se em semelhança de homens e é reconhecido em figura humana. Tá? E aqui, nesta expressão, nós vamos já encontrar a palavra Shema, que tem a ver mais com a aparência externa, e nós vamos encontrar a afirmação de que Cristo torna-se verdadeiramente servo, de que ele tem um corpo verdadeiramente ou fisicamente humano e de que ele vivenciou as experiências de um homem. Ele tem um pacote completo da humanidade. Ele é Deus e ao mesmo tempo homem. Né? Nós cremos que estas duas naturezas, sem confusão e sem mistura, elas formam o ser Jesus Cristo. Né? Ele tem duas naturezas. Ele é Deus perfeito e é também um homem perfeito. As implicações disto nós já aprendemos e temos estudado aí no Catecismo de Heidelberg. Né? Se você acompanha o canal da igreja, nós temos as pastorais durante a semana e nós já meditamos sobre a necessidade de um mediador que é tanto Deus como também homem. No texto de hoje, nós estamos observando o apóstolo Paulo tratando dessa questão que nós vimos no Catecismo. Cristo é perfeito Deus e adota para si a humanidade. Então perceba, o versículo 8. Ele a si mesmo se humilhou. Tá? O que o Senhor Jesus Cristo faz? Quando ele vai dizer que ele não usa de usurpação e esvazia-se, ele vai reforçar aqui no versículo 8 que essa é uma atividade voluntária. Ele a si mesmo se humilhou. Em submissão à vontade do Pai, o Filho entrega-se voluntariamente. Ele é encarnado, ele assume a natureza humana, a vivência humana, vive entre os homens, deixa a sua glória e tem a experiência da vivência humana. E é maravilhoso como as implicações disto, nós vamos encontrar no autor aos Hebreus que o Senhor ele teve a nossa mesma vivência e ele se compadece de nós. Ele conhece as nossas limitações, ele conhece a nossa estrutura. Nós não temos um mediador que não tenha este contato com a nossa experiência, que não se compadeça de nós, mas nós temos nosso Senhor, alguém que se compadece de nós, que voluntariamente se humilhou. Perceba a sua obediência sendo exaltada pelo apóstolo Paulo. Ele se humilha, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Perceba que ele parte da encarnação do Filho, da sua decisão voluntária de tornar-se em semelhança de homens, de ser encarnado. Isso é ligado imediatamente, por meio da obediência, à sua morte. Cristo ele veio e nasceu para morrer.
Quando ele adota a natureza humana, quando ele se humilha, quando ele se esvazia, a plena convicção no nosso Senhor de sua obra, né? Da necessidade da sua morte para a redenção, e a plena obediência à vontade do Pai nesse caso, né? Então o Filho é obediente e obediente até a sua morte. E aí, meus irmãos, você precisa entender o grande drama que gira em torno desta ação voluntária do Filho. Não é apenas um Deus que virou homem, que adotou para si a natureza humana, que foi humilhado entre os homens, que como homem vai dizer que não tem onde reclinar a sua cabeça, e sendo criador de todas as coisas, ele vivenciar as nossas limitações. Não é só isso. Quando se fala da humilhação de Cristo, muitas vezes as pessoas pensam a humilhação de Cristo no Calvário, Ele morreu, ele sofreu, mas a humilhação de Cristo ela tem início na própria encarnação, na simplicidade do seu nascimento, na humildade da sua vivência, Em toda a sua caminhada, Cristo é humilhado. E quando ele vai ao Calvário, em tudo sendo obediente à vontade do Pai, o que acontece ali é algo muito mais profundo do que um castigo temporal humano, do que açoites, do que zombaria, do que pregos nas mãos, e geralmente esta é a parte que nos comove, Eles furaram as mãos do nosso Senhor, não. Nós temos Deus sendo ali entregue aos homens maus. Nós temos homens maus julgando a Deus. Nós temos o justo sendo morto como maldito. Porque esta é a expressão que nós vamos encontrar nas Escrituras Sagradas. Maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Nós temos o Todo-Poderoso, Santo Deus, tornando-se maldito por nós, tornando-se um homem de dores, aquele que sabe o que é padecer, sendo condenado injustamente e mais recebendo a justa punição do Pai por causa dos nossos pecados, assumindo a condenação que era minha e que era sua, que não era dele, e sendo submetido à condenação e à ira. Imagine só aquele que está eternamente com o Pai, em perfeita harmonia, em união amorosa com o Pai. Agora vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? A face bondosa do Pai é virada ao seu Filho por conta dos nossos pecados que estão sobre ele. Há um impacto tremendo nesta obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele age de forma que nós não conseguimos nem conceber. O que Paulo está tentando mostrar aos irmãos é que vocês não têm nada do que Cristo tinha, e vocês não conseguem olhar para o irmão de vocês e amá-lo, e perdoá-lo, e suportá-lo. Vocês não são ninguém, não são nada em comparação ao que o Senhor Jesus Cristo fez, e ele tendo sido perfeito exemplo a vocês, vocês não aprenderam nada? Como você se diz cristão e não consegue aprender com a obra do teu Senhor, com o que ele faz, e não se consegue perceber características dele em ti? Você que, como um de seus discípulos, recebe o nome de cristão e teoricamente caminha com ele diariamente, ouve a sua voz pela palavra, fala com ele pela oração. Como que você, tendo uma convivência de intimidade com este Cristo, ele não tem transformado a tua vida e você não tem se tornado parecido ou semelhante a ele? Paulo parte de uma demonstração doutrinária para implicações práticas. A igreja está com problema no que diz respeito à união, falta humildade, a partidarismo, a vanglória.
Isso é incoerente, né, com a obra daquele que é Senhor da igreja, né, que para tornar-se Senhor e para ter o seu nome elevado sobre todas as coisas, ele foi humilhado, né, tornou-se servo. E é o que o próprio Senhor Jesus Cristo diz a respeito de que aquele que quer ser o maior no reino dos céus, antes ele tem que ser o menor e servo de todos. É por isso que o nome do nosso Senhor está exaltado sobre todos os nomes, porque o Pai o glorificou por causa da sua humildade, né, por causa da sua obra. Então veja, partindo da humilhação de Cristo, nós vamos chegar a um caminho. E é curioso porque o caminho que é mostrado pelo apóstolo Paulo é da humildade para a glória, né? E esta glória, ela não é conquistada como um mérito somente da humildade, né? Que você é tão humilde, conseguiu ser tão humilde que alcançou a glória, ou que desejava a glória e para ser glorioso tentava ser humilde. É como as pessoas têm buscado sentir-se bem com o seu próprio ego, demonstrando a sua humildade, registrando os seus atos de bondade, sendo reconhecido pelos outros como humildes. Mas não, a ideia do texto é que aquele que vai glorificar o humilde é o próprio Pai. A obra do Filho, ela glorifica o Pai, e é o Pai quem vai exaltar o seu Filho. Veja o que diz o versículo 9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Perceba que o caminho aqui é em busca da glória de Deus e não da exaltação. Cristo, ele se torna submisso e obediente a Deus e busca em sua vida, mesmo mediante ao sofrimento e a humilhação, glorificar a Deus em todas as coisas e fazer a vontade do Pai sobre todas as coisas. E então o próprio Pai é quem vai recompensá-lo, né? Parece muito com o que o Senhor Jesus Cristo diz aos seus servos, né? Que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. E como ele denuncia a prática daqueles homens que, quando davam esmolas, eles buscavam ser louvados pelos homens. Quando eles socorriam os humildes, eles amavam o ser louvado por aqueles que viam as suas ações. E isso o Senhor Jesus Cristo vai tratar como sendo hipocrisia. Mas aquele que serve a Deus verdadeiramente, a mão direita não deve ver o que a sua mão esquerda faz. Não é? Ele não precisa e não deve, na verdade, buscar o reconhecimento e a glória dos homens, mas a semelhança do que o Senhor Jesus Cristo faz. Nós precisamos buscar a glória de Deus. Perceba como esta humildade, que é altruísta e, na verdade, é uma humildade submissa à vontade de Deus, vai de encontro com a denúncia que o apóstolo Paulo faz com aqueles que estavam pregando o evangelho por partidarismo e por vanglória. Por que eles estavam fazendo isso? Havia um embate contra a figura do apóstolo Paulo. Muitos julgavam, inclusive, que por meio disto estariam trazendo complicações ao apóstolo Paulo. Dividiam o rebanho, buscavam ser eminentes no seu trabalho e, inevitavelmente, buscavam reconhecimento para si mesmos. Não é? E o Senhor Jesus Cristo, esta é a recompensa destes homens. Aquilo que nós fazemos para o Senhor, nós devemos fazer com sinceridade e fazer sem buscar o louvor dos homens, mas buscar exclusivamente a glória de Deus, né? Porque é o Senhor Jesus Cristo o nosso maior exemplo, e o Pai é que o glorifica. Por causa da sua humildade, da sua submissão, o Pai fez o seu nome exaltado sobre todas as coisas. E esta obra, perceba, Cristo ele voluntariamente se humilha, mas há um propósito pré-estabelecido sobre todas estas coisas. Cristo já existia, já era Deus. Ele não foi formado durante seu ministério. Ele voluntariamente se submete ao Pai e então realiza a sua obra. Ele já era Deus, ele abre mão da sua glória, dos seus privilégios, torna-se servo, adota a natureza humana, cumpre tudo o que o Senhor Deus havia ordenado. Ele é obediente até a morte de cruz, para que então, concluindo a sua obra, o Pai o glorificasse.
você percebe que há uma conexão entre as partes. Desde o início é Deus, em tudo é obediente ao Pai, age voluntariamente e mesmo assim em tudo é obediente, e por fim o próprio Pai o glorifica. E nós observamos aí ao propósito da própria redenção, né? Da obra da redenção. Veja, isso é resumido com muita clareza no último versículo que nós lemos, o versículo 11. Né? Para que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. A obra da redenção, ela manifesta a sua glória nisto, né? De pela humildade, a obediência do Filho, ele conquistar a glória e glorificar ao Pai por meio da sua obra, né? O Filho glorifica ao Pai e torna-se então a Senhor de todas as coisas. Nós não podemos desassociar na nossa mente que esta obra como um todo é obra de um Deus que é triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós sabemos que esta obra ela tem como objetivo claro a glória de Deus, não apenas a redenção, mas a própria criação. E por meio do agir extraordinário de Deus, o seu nome é glorificado pelo Filho, pelo Espírito Santo, que tanto capacita na encarnação, durante o ministério, e que glorifica ao Filho e que age na igreja hoje. Nós vamos perceber que o objetivo do Pai com tudo isso, no final, é manifestar a sua glória por meio do Filho. Então, queridos, nós vamos encontrar essas duas diretrizes no texto que nós temos visto nesta noite. Primeiro nós precisamos entender, né, e conhecer a obra do nosso Senhor por meio da sua palavra, porque isso servirá de diretriz para as nossas vidas. Nós precisamos da palavra para nos dirigir, nós precisamos da voz de Deus para conduzir os nossos passos. E aí nós vamos encontrar também, por fim, o exemplo do Filho, o exemplo de Jesus Cristo, o exemplo perfeito de humilhação. Aquele que era Senhor sobre todas as coisas, se esvazia para poder nos tirar da morte, nos dar vida, e então o Pai o glorifica ou o recebe novamente após a conclusão da sua obra. É o Pai que o envia, em submissão ao Pai ele vem voluntariamente, não é? E após completar a sua obra, o Pai o recebe de volta, assunto aos céus, e ele está sentado à direita de Deus, à direita do Pai. Então, toda esta obra ela é divinamente orquestrada e tem um propósito claro, que é a glória de Deus. E o que isso tem a ver com a igreja? De cara, nós precisamos entender que, como igreja, existe um propósito traçado pelo nosso Deus. E este propósito ele deve reger a vida da igreja. Que propósito é esse? Propósito fundamental é esse. A glória do Pai, por meio do Filho. O Filho sendo glorificado pelo Pai, e o Pai sendo glorificado pelo Filho, e o Espírito Santo nos conduzindo a esta glorificação e glorificando o nome do Filho. Então, qual é o propósito da igreja? Qual é o propósito do povo de Deus nesta terra? Perceba que a morte do Filho, após a sua humilhação, o Senhor Jesus Cristo ele vai ordenar à igreja que ela dê testemunho. E o Espírito Santo entra perfeitamente aí. O Senhor Jesus Cristo vai dizer: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Então, esta obra do Filho, ela precisa ser também propagada por meio da igreja. Então, nós vamos, como igreja, buscar a glória de Deus pela a propagação da obra do Filho. Nós vamos glorificar ao Filho, servir ao Senhor Jesus Cristo e fazer o seu nome conhecido entre as nações para a glória de Deus. E este é o nosso propósito. Mas como nós faremos isso, irmãos, se houver entre nós a falta de união? Se houver entre nós facções, dissensões, partidos distintos, é claro, a intenção do apóstolo Paulo é clara aqui, quando ele usa o Senhor Jesus Cristo como exemplo.
não é? Nós precisamos seguir os passos do nosso Senhor. Como ele se humilhou, sendo Deus, qual é a nossa dificuldade? Se nós já fomos amados. Lembra daquela parábola que um rei perdoa duas pessoas que o devem? Um lhe devia tanto e o outro lhe devia uma porção. Na verdade, o servo do rei lhe devia, né, muito dinheiro, e este servo tinha um conservo que lhe devia menos dinheiro. Não é? E o rei perdoa este seu servo que lhe devia muito dinheiro, mas este seu servo não perdoa o seu conservo que lhe deve menos dinheiro. Essa ilustração, ela se encaixa perfeitamente aqui. Como é que nós, que fomos perdoados pelo rei, aqui temos o exemplo do rei de benevolência, que tivemos uma dívida de um valor incalculável perdoada por este rei, nós não podemos seguir os seus passos e perdoar aqueles que nos têm ofendido, né? Ou os nossos devedores. Né? Esta ilustração demonstra claramente o que o Senhor Jesus Cristo requer de nós, como igreja, como povo de Deus. A unidade por meio da humildade, por meio do perdão, por meio da submissão, tanto à palavra de Deus revelada, como também ao exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Tem uma forma, meus irmãos, de nós conseguirmos seguir estes passos. É apenas pela a graça de Deus e o seu Espírito Santo que habita em nós. De outra forma, nós não conseguiríamos. Nós não conseguiríamos amar, não conseguiríamos perdoar. Você sabe que essa é a luta de todo mundo, né? Ver o nosso próximo como superior a nós mesmos, ou nos compadecermos daqueles que nos cercam, sermos pacientes, sermos longânimos, nos doarmos no cuidado dos nossos irmãos. Mas é exatamente isto que Cristo espera de nós. Foi isso que ele fez. E é isso que ele espera que nós façamos também. Assim como ele ama a sua igreja, nós devemos amá-la também. Nós recebemos este amor e nós devemos compartilhar este amor. Gratuitamente nós fomos amados e devemos amar também gratuitamente, sem esperar benefício nenhum ou pagamento em troca, tão somente porque nós temos do nosso Senhor Jesus Cristo tanto a ordem pela sua lei, como o exemplo pela sua vida. E para concluir, meus irmãos, eu sempre digo muito aos irmãos que Cristo ele não é apenas um exemplo. Eu preciso deixar isso muito claro, porque hoje eu estou apresentando o exemplo de Cristo. Cristo não é apenas um exemplo. Ele é o nosso Redentor. A sua morte ela não é apenas para nos mostrar o que devemos fazer, mas ele efetivamente fez o que era necessário para que vivamos. Mas o seu exemplo não deve ser jamais descartado. Não deve ser jamais diminuído em sua importância. Nós temos no nosso Senhor um referencial, e Paulo vai deixar isso muito claro ao dizer: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Cristo é o nosso modelo, perfeito modelo, mas mais do que um modelo, é também o nosso Salvador, que nos torna aptos para seguir os seus passos. Não é? Vamos orar? Bendito Deus e Pai, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós temos um Senhor que, para além de ser apenas um soberano, é também aquele que se identifica conosco, conhece todas as nossas lutas, pois foi encarnado e sofreu perseguições, a nossa semelhança, certamente piores do que a que temos sofrido, mas conhece cada uma das nossas limitações e das nossas dificuldades. Por isso, ó Deus, nós temos um intercessor perfeito, que sabe, ó Deus, das nossas fraquezas, mas que pode também nos redimir, porque, além de ser homem como nós, é Deus. Nós te louvamos, ó Pai querido, porque nós temos em Cristo Jesus não apenas aquele que ordena, mas aquele que dá o exemplo, que dá o seu testemunho e que vai à frente do seu povo.
Ó Pai querido, nos ajuda, ó Deus, a buscarmos este referencial, a usarmos este nome de cristãos, não apenas porque conhecemos a Cristo ou ouvimos falar da sua doutrina, mas porque de fato Cristo vive em nós, porque de fato nós temos as suas características, nós temos sido moldados à sua semelhança. Estejamos buscando, ó Deus, seguir os passos do nosso Senhor. Sabemos, ó Deus, como somos restritos por causa dos nossos pecados, mas nós cremos, ó Pai querido, que o Senhor, que iniciou a boa obra em nós, há de completá-la até aquele maravilhoso dia. Por isso nós te suplicamos, ó Deus, sustenta o teu povo, ensina o teu povo, fortalece o teu povo, para que nós possamos glorificar ao teu nome e servir ao Senhor Jesus Cristo, amando também os nossos irmãos e nos aproximando de fato dos nossos irmãos, amando-os como o nosso Senhor nos tem amado. É o que nós te pedimos, Pai bendito, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.